Olá, nós somos alunos do curso de História e hoje nós queremos apresentar o título do nosso resumo, que é Criando Museus, uma ferramenta pedagógica no ensino da educação patrimonial e museológica. Quem participou da construção deste resumo foi a Miria da Rosa, Kátia da Silva, Ubiratã Balim, Mariana Garcia, Odonel Álvares e quem nos orientou foi a professora Clarice Ismério. Pode passar. A educação patrimonial é um ensino focado no patrimônio cultural como fonte de conhecimento e crescimento do grupo e individual. Esse aprendizado, quando ensinado desde o início da fase escolar, promove aos educandos a valorização do seu legado cultural. Essa construção de conhecimentos é de suma importância nas escolas, para conscientizar os alunos na preservação dos patrimônios culturais presentes no cotidiano. A educação patrimonial é aprender com o mundo e a cultura que construímos. É um modo de pensar a comunidade a valorizar tanto os patrimônios materiais quanto os imateriais, formal ou informalmente. Ela ajuda na conscientização da sociedade, ao promover a valorização da história local e seus bens. Tanto quanto ler e escrever, a educação patrimonial é um processo de alfabetização. Existe a necessidade de despertar na mente, no intelecto, apreço por aquilo que de outra maneira não seria valorizado. Seguindo essa linha de raciocínio, o interesse por museologia vem de uma visão transformada pelo exercício teórico e prático aprendido em sala de aula. Dessa maneira, possibilita um conhecimento com profundidade e apropriação consciente dos valores e significados. Ismério 16 aponta que ela atua como uma ferramenta de conscientização da sociedade ao promover a valorização da história local e sua reconstrução identitária, configurando-se como um importante instrumento para a formação de cidadãos conscientes e participativos, pois possibilita a construção de um novo capital social, de uma mudança significativa na mentalidade regional, uma vez que o conhecimento da identidade da cultura local propicia o reconhecimento dos ativos endógenos, recursos locais possíveis de serem desenvolvidos. Já os museus fazem parte dessa educação e têm como objetivo contar de forma concreta a história que as palavras trazem de forma abstrata. Os espaços de memória, por mais paradoxal que possam parecer, dão vida à história. Os museus, quando vistos como espaço de memória e não como somente um espaço onde os expostos artefatos antigos são antigos, ganham outro significado, que possibilita que o visitante entenda a história de forma vívida através dos objetos da exposição. Pode passar. A pesquisa foi estruturada na linha da educação museológica, a partir de uma atividade pedagógica realizada na componente Patrimônio, Educação Patrimonial e Museológica do curso de História, ministrada pela professora Clarice Ismério. A proposta era criar um museu e, para tanto, foi realizada uma pesquisa de levantamento dos sites de museus de todo o mundo. A abordagem do problema foi qualitativa. Assim, a pesquisa foi de caráter qualitativa descritiva. A análise dos dados, então, deu-se através da observação do aprendizado dos acadêmicos sobre os museus por meio dessa proposta, podendo concluir que todos compreenderam e utilizaram de muita criatividade para a criação dos seus projetos museológicos. Pode passar. O trabalho acadêmico Como Organizar um Museu foi um momento onde cada aluno pôde escolher um tema para a criação de cada museu. A partir de um exercício de criatividade, os resultados foram diversos, museus críticos, contemporâneos e sobre assuntos importantes para a preservação de memória, sendo eles Marihuana, Museu da Televisão, Museu do Futebol, Museu do Tricô e do Crochê, Museu do Videogame. O Marihuana Museu foi criado para ter como inspiração a legalização da maconha e de todo o movimento por trás disso.
O museu tem como proposta temática contar um pouco da história da maconha e os motivos políticos por trás da sua proibição, as diferenças entre as variedades, métodos de cultivo e homenagear alguns artistas. Um dos principais objetivos é desmistificar o lado obscuro da planta. O Museu da Televisão foi pensado com o objetivo de mostrar ao público como a televisão mudou o mundo para o que conhecemos hoje, influenciando na cultura de diversos locais e expandindo de maneira gigantesca o alcance da propaganda. Sua arquitetura foi pensada para ter um aspecto moderno misturado com a propaganda da segunda metade do século passado. O Museu do Futebol foi idealizado pensando em preservar a memória deste esporte, por ter se tornado parte do cotidiano do cidadão brasileiro, despertando sonhos, ilusões e desilusões, deixando registrado para as gerações futuras fatos e feitos que tornaram esse esporte uma paixão mundial. E utiliza a educação patrimonial como uma forma de despertar a consciência da importância dos espaços de memória e o desejo não só de conhecer, mas também preservar a história. O Museu do Tricô e do Crochê visa privilegiar essas e outras técnicas de tear que foram importantes e indispensáveis para as famílias por vários tempos, de forma delicada e sensível, com o intuito de tocar os corações daqueles que são envolvidos nessas técnicas e ser inserção nesse mundo novo para outros que não tiveram esse contato e que poderão se apaixonar e querer saber mais sobre o assunto. O Museu da História do Videogame teve como finalidade mostrar a história dos consoles para que várias gerações futuras conheçam e para quem tem curiosidade sobre a história do videogame. Estamos indo em direção à modernidade. Queremos que todos conheçam o museu pessoalmente e pela tela do celular. Iremos chegar nessa meta através de um site que mostre o interior do museu e conte a história do mesmo. Pode passar. O estudo da museologia abre um despertar do olhar para o museu, não mais como um lugar de antiguidades, mas como um espaço que conta histórias vividas, onde se pode obter respostas de várias perguntas, abrindo o entendimento dos sujeitos de que museu não é o lugar de coisas velhas, mas sim um espaço onde se guarda memórias, onde conta contos, onde se olha para trás para entender o presente e, de alguma forma, preparar o futuro. A educação patrimonial, se apresentada desde o começo da vida escolar, auxilia os alunos no aprendizado sobre a preservação de cada patrimônio, sendo material ou imaterial, estando conscientes que precisamos guardar a história para gerações futuras. Assim, a atividade de criação de museus mostra-se como uma ferramenta de educação patrimonial, onde os estudantes são protagonistas no processo de suas aprendizagens, pesquisando, apropriando-se de novos conceitos, usando a criatividade, fazendo conexões importantes entre a teoria e a prática. Essa experiência não atinge apenas os estudantes, porque esse aprendizado é compartilhado e também as famílias dos mesmos. Pode passar. Essas são as nossas referências e obrigada.